Eu vou convidar alguém que aplaude fortemente Jesus. Tobeteli Yesu maboko makasi. Tobeteli Yesu maboko makasi. Amém? Eu quero ver Sabaote. Sabaote. Deus do exército. Sabaote. Deus do exército. Mais uma vez pode aplaudir fortemente. Tobeteli Yesu maboko makasi. Muito obrigado. Vamos pegar aí as nossas Bíblias. Tosimbi ba Bíblia na biso. Não se esqueçam do texto de ontem, 1 de Reis, Kobosa na teste ya dimanche te un roi. capítulo 22, Chapitre 22. no seu verso 19 até 37. Verset 19 tina 37. Então, eu queria ler aqui alguns versículos, outros apenas vamos passar e ao longo da minha ministração vamos explicar. Totanga kaka ba verset ndambo durant mateya toko expliquer yango. Escuta o que Hebreus capítulo 11, versículo 3 nos diz. Yoka oyo Hébreu 11:3 elobi. Escuta aqui o que a palavra de Deus diz. Yoka o malbana nzambe No elobi. livro de Hebreus 11, 3. Hébreu 11:3. Eu faço a leitura em nome de Jesus. Amém. Pela fé, entendemos o que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem nessa versão. Vamos pegar também Efésios capítulo 1. Toko expliquer pena Vamos pegar Efésiens. Efésios Autos zwa Efésiens. capítulo 1, Chapitre 1. o seu versículo 13. Verset na yango 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então, a bênção, antes de ser material, primeiramente é espiritual. Lipamboli ava ezala materiel e bandana na molimo. E vais pegar o livro de Jó, Tozui livre ya Job, o seu capítulo 1, premier verset et premier chapitre, partindo do versículo 6 até o versículo 19. na verset 6 tina 19. Vou ler apenas alguns versículos, demais vamos explicar enquanto vamos ministrar. Jó capítulo 1. Job premier chapitre, Eu vou começar no versículo 6. to bandana verset 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu vou pegar os versículos mais embaixo. A Bíblia diz que sucedeu no versículo 13, um dia em que os filisteus e as suas filhas, em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu sobre o céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Palavra assim. Malobana nzambe. Obrigado. Pode saudar quem está do seu lado. Esa moninga za pembe na ombote. E pode sentar. Pokoi kovanda. Louvamos a Deus mais uma vez. To pesi lokumu epai na nzambe lisusu. Pelo segundo dia Pona deuxième jour. da nossa atividade Sabaote. E activité na biso sabaote. Eu havia dito que temos que ter tempo para falar. Na baki senge toza na tempo na kuloba. Então não vamos esperar por ninguém. Tozela mutu te. Hoje começamos no 17h30 a pregação. Lelo mate bandi 17h30. Mas amanhã começaremos 17h20. Lobi to banda 17h20. Estamos a falar dos mistérios
da espiritualidade. tozolobela mystère ya spiritualité. Acho que ontem já frisei sobre os dois termos que constituem o nosso grande tema. Déjà naloblaki deux termes oyo eza na kati ya teme na Quando biso. falamos do mistério, é algo que é segredo, oculto, algo escondido, Tozolobela mystère eza eloko eza ya kobombama. algo que nós podemos trabalhar a fim de desvendar o que está dentro, o que está escondido dentro dele. Eza eloko oyo tosengeli totravaille mpona toyeba eloko eza na kati. E quando falamos da espiritualidade, Tolobela spiritualité a espiritualidade é a qualidade daquilo que é espiritual. eza qualité eloko eza spirituel. A espiritualidade é tudo que é relacionado com o espírito. A spiritualité eza nyonso eza relationné na molimo. Tudo que tem a ver com o espírito, Nyonso eza etali molimo. então é isso que é resumido pela espiritualidade. Yango eza résumé na No spiritualité. conceito espiritualidade, Na concert ya spiritualité, nós tratamos de tudo que tem a ver com o espírito. biso tozotraite nyonso oyo etali molimo. Inclusive o mundo espiritual, Mpe na molimo, na monde ya molimo, os seres espirituais. baêtre Nós spirituel, havíamos dito que o Deus que nos criou, tolobaki nzambe nde moto asala o biso, Deus Todo-Poderoso, oyo aleki na nguya, ele é um ser espiritual. aza être João spirituel. capítulo 4 diz que Deus é espírito. Jean 4, a Bible elobi nzambe aza molimo. E nós havíamos dito que Deus sendo espírito, Tolobaki ke nzambe kozala molimo, então tudo que Deus criou é antes de mais espírito. nyonso oyo nzambe asala avant nyonso eza molimo. Aleluia. Amen. Tudo quanto Deus fez é espírito. Nyonso oyo nzambe asala eza molimo. O livro de Hebreus capítulo 11, versículo 3, onde nós acabamos de ler, Na Hébreu 11:3 esika touti kotanga, a Bíblia diz que as coisas que se vê, as coisas visíveis, makambo oyo tozomona oyo eza visible provém das coisas que não se vê. ezoya na makambo oyo toomona Ou te. seja, o espírito, Molimo, o espiritual, a spiritualité, a espiritualidade, spiritualité ele é que gera o que se vê. ye nde moto ezogere oyo tomona. Para que haja uma anacleta, Mpona mama anaklete a amonana, anacleta que a gente vê provém de uma anacleta que não se vê. anaklete oyo tozomona awuti place awuta na anaklete oyo twande komona É te. desse jeito que nós podemos entender o livro de Hebreus. soki tondi tokomboye malamu na livre ya Hébreu, As coisas visíveis, biloko eza visible, as coisas que se pode ver, makambo oyo tozomona, a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo, o mundo foi feito, foi criado pela palavra de Deus. monde esalama na maloba. Mas a Bíblia faz uma questão de negritar algo que está aí dentro deste texto. Bible ezosala É ali que eu sublinhei ezokosulie eloko eza na o que kati está dentro deste texto. oyo eza na kati ya teste As oyo. coisas que se vê, Makambo oyo o que tozomona você pode tocar, oyo okoki o kosimba, que você pode palpar, oyo okoki kosimba, o que os seus olhos podem ver, oyo misu na ye ekoki a komona. Bíblia diz que antes de mais espírito. Bible elobi ava na yango ebanda na Ou molimo. seja, o espírito é a maternidade de tudo que é visível. Molimo eza maternité ya nyonso eza visible. O espírito é a maternidade do casamento. Molimo eza maternité ya libala. O espírito é a maternidade do trabalho. Molimo eza maternité ya O mosala. espírito é a maternidade de qualquer coisa que você acha vai depender das suas capacidades para abraçar. Molimo eza maternité ya eloko oyo okanisa ke force na yo nde moto esala osimba O yango. Paulo escreve a Colossenses capítulo 1, versículo 16. Paul azokoma na bakolosei na chapitre 1:16. Ele diz que nós somos abençoados. Biso Mas topambolama. entende o que o Paulo aqui está dizendo. Comprendre oyo Paul azoloba Ele awa. não faz referência da bênção física. Asala référence ya lipamboli physique Ele não faz te. referência da bênção material. Asala référence ya lipamboli eza Ele não matérialité. faz a bênção que a gente pode tocar assim. alobela lipamboli oyo moto akoki kosimba te. Nós pensamos que adquirimos a bênção
biso tokanisa ke lipambolo tozozwa somos abençoados topambolama quando pegamos assim o dinheiro. ete osimba mbongo. Mas aqui o Paulo está dizendo Mais Paul que azoloba nós somos abençoados, biso mas topambolama essa bênção é antes de mais espiritual. mais lipamboli o avant osimba yango ebande na molimo. Se você não for abençoado espiritualmente, Soki opambolama na molimo te você nunca será abençoado carnalmente. okozala pe opambolama te na Ou seja, mosili. em vez de você conquistar, procurar dinheiro no físico, Esika oluka mbongo na physique você tem que procurar o primeiro espiritualmente. liboso senye oluka ngo na molimo. A grande conquista que o homem pode fazer Akonkisa munene moto akoki kosala não é conquistar o bem material. eza koconquérir bien Porque matérialité. tudo que você não vai conseguir, não vai conquistar no espírito, mesmo ganhando aqui na terra, você vai perder. Nyonso koconquérir na mokili oyo yeba tokoperdre yango. O texto que nós lemos ontem do livro de Reis, Primeira de Reis, nos diz claramente o que se passa aqui. Na tese ya un roi ezolobela biso clair na oyo ezoleka wa. A Bíblia diz assim: Bible elobi boye Deus resolve nzambe azorésoudre matar Acabe. komboma Akabe. Aleluia. Amen. E no concerto de Deus, Na réunion ya nzambe aí vem uma pergunta de Deus, vocation ya nzambe ye perguntando a todos os seus filhos, a todos os anjos que estavam à volta: atuna bato nyonso bazalaki pembeni na ye. mas quem poderá seduzir Acabe até levar Acabe à morte? Nani akoki Seduir. koséduire Akabi mpona akoka E ye. a Bíblia diz que cada um falava de uma forma a outra. Bible elobi moko bandeki koloba na ndenge na De ye. repente aparece um espírito Molimo moko e ayaki ele wana disse a Deus que eu estou pronto alobi nga naza prêt para poder seduzir Acabe. mpona naséduire Akabe. Deus pergunta: de que forma você vai o fazer? Nzambe atuni olenge nini okoki koséduire E ele Akabe. responde a Deus assim: Arépondre nzambe eu vou me tornar o espírito da mentira. nga nakokoma molimo ya lokuta E eu vou entrar nos seus profetas nakokota na baprofete para seduzir o Acabe. mpona naséduire A Akabe. Bíblia diz: é assim que Deus disse: eza ndenge nzambe alobaki prossiga com a sua missão, continue na mission na yo desde que faça o seu trabalho. nde kosala mosala na Mas do yo outro lado, no físico, me mopanzi mosusu a Bíblia physiquement diz que Acabe junta-se com o rei de Judá, o rei Josafate, Akabe asanganaki na baroi Josaphat pedindo que o acompanhasse na batalha que tinha com os sírios. asengi bakompanie na bitumbu azalaki na Mas yango como ele sabia que estava em perigo, lokola bazalaki na pasi segundo a profecia que haviam lhe dado, na profession bazwaki a Bíblia diz que o Acabe vai se disfarçar. a bible elobi Akabe asali ndeti achange Ele muda de identidade achange identité para não ser visto, mpona bamona ye para te ser confundido. mpona babosana O que ye as pessoas não sabem é essa. oyo bato bayebi te yango Você pode mudar de sexo, oko changer sexe você pode mudar de identidade, oko changer você identité pode mudar de bairro, oko changer quartier você pode fazer o que você achar melhor fazer, okoki koluka osala olingi mas kosala saiba que no espírito as pessoas terão como te localizar. yebake na molimo bato bakolokalize yo kaka Porque o que atrai as pessoas na sua vida oyo ezokotrahi bato na vi na yo não é o que você mostra no físico, eza oyo ozolakisa mas o physique que te atrai na sua vida as mais oyo pessoas, ezokotrahi bato o que as pessoas querem combater na sua vida é o espiritual, eza na molimo porque tudo começa no espírito. A Bíblia diz que ele entra na batalha, assim que ele entra na batalha, ele tentou se disfarçar. Os sírios se aproximam onde ele estava, porque eles conseguiam identificar a roupa dele. Mas quando se aproximavam, Josafá viu que estava em perigo. Daí Josafá disse o seguinte: não é só eu. Ele grita e os sírios se apercebem que não era Josafá, que não era Acabe. O que acontece aqui? A Bíblia diz: por acaso, como é que se diz por acaso em Galaté? Por acaso. Par hasard. Por acaso, um soldado lança uma flecha. É assim que a Bíblia diz. Por acaso. E o que acontece nesse por acaso? A lança cai até onde estava o seu adversário. Até onde estava Acabe. A Bíblia diz que feriu o Acabe. E mais tarde o Acabe morreu.
Essa é a interpretação de muita gente. A interpretação de homens carnais. E eles pensam que tudo é por acaso. Sem eles saber que no mundo espiritual já havia feito uma programação. Aleluia. Você diz que não é perder emprego, é por acaso. Eu perdi o meu marido, é por acaso. Entenda que nada você perde aqui na terra. Nada você conquista aqui na terra se você não começar primeiramente a conquistar no espírito. O mundo espiritual domina, controla o mundo material. Entenda o livro de Jó, onde nós acabamos de ler. A mesma coisa acontece na história de Jó. O Jó, o homem íntegro, o homem temente a Deus, o homem que se apartava do mal. Mas a Bíblia diz assim: um dia, lá no trono de Deus, Deus estava aí sentado. Aparecem os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Na Bíblia, quando se usa a expressão filhos de Deus, também se refere aos anjos. E a Bíblia diz que os filhos de Deus se aproximaram, estavam com Deus. De repente, o Satanás também aparece. Aí Deus pergunta a Satanás: de onde você veio? O Satanás responde: eu estou a sair passeando, rodeando a terra. Eu quero dizer para alguém, uma das capacidades, uma das qualidades, uma das funcionalidades de todo espírito é ter a facilidade, em pouco tempo, rodear toda a terra. Mas o Satanás, quando rodeia toda a terra, o Pedro tenta nos explicar o que é que ele procura. Ele diz que eu rodeio a terra para procurar quem ele vai devorar. Mas ele não devora o físico, mas ele começa a devorar o espírito. O espírito é que vai influenciar o carnal ou o material. Aleluia. Alguém está sendo abençoado? A Bíblia diz, o Satanás disse a Deus o seguinte: se ele te teme, se ele anda na integridade, é porque o Senhor recheou a vida dele de bênção. É porque o Senhor colocou a sua mão sobre ele. Eu levanto a minha mão direita, declarando para a sua vida que a mão do Senhor proteja a sua vida. Que a mão do Senhor proteja a sua bênção. Que a mão do Senhor proteja tudo que está e tudo que é em ti. Porque quando Deus está consigo, no espírito, no mundo invisível, as pessoas podem se reunir, mas ninguém vai te atingir. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Ele disse a Deus o seguinte: se o Senhor retirar a sua mão sobre a família, sobre a vida de Jó, ele vai te rejeitar, ele vai te negar, ele vai te ofender. Aí Deus diz: então vai. Mas há uma coisa que você não pode fazer: não toca no espírito dele. Aleluia. Não toca. O Satanás não atinge Jó se não houver uma programação lá no céu. Algumas coisas que você vive são fruto de coisas programadas no espírito. É isso que o Paulo disse aqui. Nós somos abençoados de todo tipo de bênção, mas ele disse bênção espiritual. A nossa conquista, antes de ser material, a nossa conquista deve ser espiritual. Aleluia. A Bíblia começa a relatar o que acontece na família de Jó.
famille à Jean. Eu acredito, muita gente dizia, Bato ebele balobaka, esse é a má sorte. eza malchance. Há pessoas que diziam, Bato mosusu bande koloba, isso aqui é uma sorte. eza malchance. Acontece por acaso. Esalamaka mpo na nzambe. Leia bem a palavra de Deus. Tanga malamu maloba na nzambe. Tudo que acontece com Jó Nyonso esalamaki na não acontece em uma semana. esalamaki na une semaine. A Bíblia diz que acontece no seu dia. Esalamaki na mokolo moko te. Um homem rico Moto azalaki que riche, tinha uma fortuna, uma fortuna, azalaki na babie um homem que era muito abençoado. azalaki apambola. A Bíblia diz que na terra não havia ninguém como ele. Bibelobi na mokili ezalaki na moto te lokola ye. Não somente na sua integridade, Ezaka na koba na nzambe. mas também na bênção que carregava este homem. Mpe na lipamboli moto abande E komema. o que a Bíblia diz? Nino bibelobi. No seu dia, Ezalaki na mokolo moko. de um lado, os filhos de Jó Na mopati moko na Jean. estavam a festejar, Bazalaki na fete. estavam a beber, Babande komela. estavam a comer Babande kolia. com as suas irmãs Na bandeko na ye. na casa do primogênito. Na ndako ya yaya liboso. Do outro lado, Mopati mosusu. os servos de Jó Basali ya Jean. apastoravam ovelhas. Babande kobatela bapati. Do outro lado, Mopati mosusu. os servos de Jó Basali ya Jean. estavam com bois, Bazalaki na. estavam ali a cultivar a terra. Babandaki cultiver Cada grupo fazia um trabalho. Grupo na kubalé na misala. Mas a Bíblia diz, Bibelobi. o Jó começa a receber mensageiros. Jean bebandi kozonga mensagem. Cada um vinha no lado dele. Um veio e disse o seguinte, nós estávamos a trabalhar. De repente apareceram inimigos. Levaram tudo. Mataram todos os servos. Graças a Deus. Ele até usa sorte. Eu fui o único que escapei só para te trazer essa informação. A Bíblia diz, enquanto que ele falava, uma outra pessoa aparece. Ele conta também a história dele. Nós estávamos a trabalhar. Aparecem inimigos. Mataram tudo. Levaram todos. Sou o único que escapou. E por isso vim aqui para te informar. Na tomba do boca mobile. Na declarei em Zambi. Só com sua informação. Ou sua informação é mabete. Na saison oyo. Informação não se voye lá yo. Essa é a informação a visitação em Zambi por a vida yo. Aleluia. Como profeta, nesse sabaote, levanto a minha mão e eu vou fazer parar toda notícia má na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua família. Se você crê que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Toda a programação feita no mundo invisível para você ter má notícia, eu repreendo, eu fecho a porta em nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo, em 2024 não receberei má notícia. Nada das pessoas bater a sua porta para te dizer, olha o que aconteceu. Eu estava conduzindo o seu carro atropelou fulano, até destruiu o seu carro, eu escapei. Nada dessa notícia, em nome de Jesus. Essas má notícias que sejam convertidas em boas notícias. Eu profetizo, você receberá notícia que a sua mulher, que não alcançava, já alcançou. Você receberá notícia que você daqui não tinha emprego, foi contratado. E logo nyonso okokanga te ekipa ya voisin na yo. E logo nyonso okosimba te aso nazo déclarer ekomi ya voisin na yo. Que Deus abençoe alguém. Eu disse que Deus abençoe alguém. Cada um vinha. Mas até aqui, irmão Elias, eu quero saber. Mas era já programado? Como é que é isso? Era uma peça teatral montada ou como é que é isso? Não, você aparece primeiro, depois eu vou aparecer. É como nós assistimos os filmes. Você vê o ator, ele está lutando com muita gente. Essas pessoas nunca vêm todos eles. Vê uma pessoa de cada. Lutou.
matou, apareceu alguém. É assim que acontece com Job. A Bíblia diz, um atrás do outro, cada um vinha. Olha o que acontece. Até um dos servos, ele disse a Job, o fogo de Deus caiu sobre os jumentos, queimou tudo. Aí eu me pergunto, era fogo de Deus? Eu quero abrir um parênteses. Nem tudo que aparece fogo de Deus é fogo de Deus. Nem tudo que aparece oportunidade para a sua vida é oportunidade. Inclusive, onde estavam também os seus filhos? A Bíblia diz, a última pessoa aparece e ele disse ao Job, os seus filhos estavam reunidos. De repente houve um vento que bateu na casa. Mas eu quero entender, irmão Braulio, havia muitas casas. É isso que você diz. Mas somos muito. Por que só tinha que ser eu? Somos muito. Mas o que eu fiz? Mas o que eu fiz? Eu também estudei como eles. Também tenho um diploma como eles. Eu até sou mais inteligente do que eles. O problema não é ter mais inteligência ou mais beleza. Mas o problema é que está o que acontece lá no espírito. Amado, o problema não está em make-ups. O problema não está naquilo que você pensa. Quantas vezes você consultou melhores médicos da terra? Mas até hoje, a sua situação, nada muda. É porque a sua situação vem dali, do mundo invisível. Aleluia. Aleluia. Mistério da espiritualidade. Eu quero te falar hoje sobre uma coisa também importante. O mundo espiritual e as suas realidades. O mundo espiritual e as suas realidades. O mundo espiritual, eu já disse que é uma realidade, mas que infelizmente muito ignoram. Eu acho que ontem eu disse, Deus, ele vai formar ou criar o homem em duas dimensões. Deus nos cria e Deus nos forma. Somos semelhantes a Deus. Somos a imagem de Deus. Não é no físico, mas é no espírito. É a partir desse espírito que Deus vai formar um corpo. Aleluia. Deus nos criou espírito e ele nos forma um corpo. Ou seja, o Joás não é o que você vê. O que você vê, o que você toca, o que você dá de comer, apenas é o envelope do verdadeiro Joás. Quantas pessoas querem investir muito no seu físico, mas não investem no seu espírito? Você pode investir no físico, se não investir no seu espírito, o que você está a investir, vai perder. Aleluia. Então entenda que o mundo espiritual é uma realidade. Eu dizia que o mundo espiritual é a soma de dois mundos. Quando falamos do mundo espiritual, nós estamos a ver dois reinos. Royaume. Temos o reino de Deus. Pode ficar aqui, por favor. Estamos a ver os dois reinos. Temos o reino da luz. E estamos a ver o reino das trevas. O reino da luz é dirigido por Deus. E o reino das trevas é dirigido pelo príncipe deste mundo. O príncipe do mundo, deste mundo,
oyo é o nome atribuído ao Satanás, eza nkombo oyo satana tal como Belzebu e entre outros nomes que nós podemos até eza citar bakombo aqui. ebele Então, isso é que forma o mundo espiritual. yango nde ezoforme monde espirituel. Aleluia. Mas Mais parece tanto parece que no mundo espiritual, na monde os que espirituel ocupam mais assentos são ocultistas, são filhos das trevas do que filhos da luz. bato bazokipeli baza bato ya molili koleka bato ya lumière. O mundo espiritual é como uma assembleia A monde espirituel eza lokola assemblée que tem 100 assentos, eza na samba são que pela ignorância mpona ignorance dos cristãos, ya bachrétien. há mais ocultistas no mundo espiritual, Bato mabe baleki ebele há mais ocultistas que dominam, controlam o mundo espiritual bato bango nde bazodomine na monde do espirituel que os cristãos. koleka bachrétien. Por quê? Mpona nini? Porque os cristãos Mpona bachrétien ignoram bango a bazokoignore realidade, réalité ignoram como bazokoignore opera o mundo espiritual, kosala na monde espirituel ignoram os bazokoignore princípios da espiritualidade. principe ya spiritualité. Razão pela qual hoje podemos ver Yango tokomona lelo um cristão chrétien moko intercessor intercesseur que expulsava demônios, awa bande kobengana bademo mas lhe comeram num bruxo. me ndoki alie ye Eu quero vos contar uma coisa. nayede eza bino eloko moko Um pastor paster moko tinha o seu tio azalaki na noko na ye e eles estavam a discutir. babandaki koswana O tio disse o seguinte: noko alobi não brinca comigo. kosakana na Se te você brincar comigo, tosaka na nga eu vou te comer. nakokoma yo Eu vou acabar contigo. nakosilisa yo Você não vai acabar comigo. kosulisaka te Você nada. kozapanga Você nada. kozapanga Você nada. kozapanga Bate. Cada um bateu. abetani Na mesma noite, nakutwanaka no dia seguinte, oyo elandaki o pastor não acordou. paster alamuki te Sabe por quê? ebi mpona nini O problema problème é o nível da espiritualidade. eza niveau ya spiritualité. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. O problema Eza problème é o nível niveau da espiritualidade. ya spiritualité. Porque no mundo espiritual, Mpona na monde espirituel, nós competimos, biso tokombuka tobundaka, tobundaka com pessoas na bato que têm uma alta espiritualidade. oyo baza na auto-spiritualité. Entenda que no mundo espiritual Comprendre que na monde espirituel existe aquilo que chama-se de hierarquia. toza na oyo babengi Hierarquia, a ordem de grandeza. ordre ya grandeur. O mais forte Okaleki makasi para o mais fraco. na mpona moto O superior supérieur para o inferior. mpona O inférieur. Paulo até desvenda isso. Paulo atazolobela Quando ele diz que nós estamos a lutar não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo akazoba tozokunda na nzoto te mpe na makila Mas ele fala do espírito azolobela molimo e ele vai classificando os espíritos oyo akoklasifike milimo por ordem de grandeza. ordre ya grandeur. Aleluia. Amen. Então é bem pertencer ao espírito. Eza malamu toza na molimo É bom navegar no mundo espiritual. eza malamu tozaveke na monde É bom conquistar no mundo espiritual. Mas quem vence, quem ganha, não é ser o espírito, mas é ser espírito em alta dimensão. É por isso eu te convido, essa semana, este ano, sobe na sua espiritualidade. Os que vencem não são somente os espíritos, mas que ao de vencer, devem ter uma alta espiritualidade. Porque a luta dos espíritos é a luta das forças, é a luta dos níveis de poder. Quanto maior for o poder, maior será a sua vitória. Quanto maior for o seu poder, maior será a sua força, maior será a sua vitória. Entenda uma coisa: em toda batalha espiritual que você não vence, é porque você não teve poder naquela batalha. Esse não tem muito mal. Em toda batalha espiritual que você vai enfrentar, quando você perde, é porque você não teve poder. Você não estava na altura daquela força que resistia contra você. Então é preciso você investir muito mais. Isso acontece com os discípulos.
Eles tentaram expulsar demônios. bamengi kobenga na bademo. Um dia desses eles saíram, Komo babimi. foram expulsar demônios. Bake kobenga na bademo. E na volta dele, Kona kati na bango. todo mundo pulava. Bake bademo. Mestre, mestre, Maître. estamos felizes Você feliz. porque os espíritos Kona bipimo. nos obedeceram. Etosi biso. Ah, na tombo iloboko na ngai. Ole bota minha mão. Milimo mabeba tosa yo. O espírito maligno que obedece. Halalabratela. Olha, a pobreza é o espírito. A pobreza é molimo. A bênção também é o espírito. Lipango limpeza molimo. Na lubi milimo batosa yo. Todo isso o espírito que abençoa. Aleluia. O casamento é espírito. Libala é molimo. A esterilidade é espírito. A maternidade também é espírito. Na lubi milimo nyoso batosa yo. Eles pulavam. Mas um dia desses, o Senhor trouxe um filho que era endemoniado, possuído. Eles começaram. Acho que eles faziam, cada um ia. Rababababa. Você vem, rouba babá, nabada. Até o Senhor ficou chateado. Apóstolo, cada vez mais que nós fizemos coisas que não dão certo, as pessoas ficam chateadas. Aleluia. E quando levaram o menino a Jesus, a Bíblia diz, Jesus ordenou. Yango nazo sambela nzambe. Na vi no sambela su mingi te. Liboso ba situation. Oloba loba moko. Eu disse só vai ordenar. Eu disse só vai ordenar. O poder da sua fala é influenciada pelo poder que você tem no Espírito. Aí perguntaram a Jesus, mas como é que nós não conseguimos? Mas você conseguiu. Aí Jesus responde, esse tipo de demônios, com a paciência, há situações que vai te requerer mais poder. Olha quem está do seu lado. Diga-lhe, há certas situações terá que investir mais poder. Fala com ele. Há certas situações terá que investir mais poder. Aleluia. As situações vai exigir de ti mais poder, mais nível espiritual. A espiritualidade tem níveis. É como essa casa. Se colocarem algo aqui, eu consigo pegar, porque eu estou no alcance dessa coisa. Mas se colocarem mais alto ali, eu não consigo. Mas nós vamos notar, na nossa igreja, tem pessoas que conseguem tocar até aqui. Eu até, olha eu. Mas se eu chamar o irmão cristiano, ele não vai pular. Aleluia. Olha quem está ao seu lado. Diga, sobe na espiritualidade. Ninguém sai, diga, sobe. Diga, sobe. Diga, sobe. Aleluia. O mundo espiritual não é um mundo baseado nos sentimentos, mas é um mundo baseado nos princípios. Se você não respeitar os princípios estabelecidos no mundo espiritual, saiba que você não vai vencer. Aleluia. Porque o mundo físico tem as suas realidades, tem seus princípios. O mundo espiritual também. Aleluia. É preciso termos a compreensão do mundo espiritual e como é que ele funciona. O modo operatório do mundo espiritual. Modo operatório do mundo espiritual. Eu estive a falar ontem. Eu disse que Deus é espírito. E Ele é Pai de todos os espíritos. A segunda coisa que eu havia dito, que Deus sendo espírito, todas as coisas feitas por Ele são antes de mais espiritual. Olha quem está ao seu lado. Diga-lhe, tudo que você quer abraçar, primeiro saiba que é espírito. Amém? Lemos isso em Hebreus. Ele diz, pela fé,
na foi. que nós entendemos, Biso tocomprendre o universo univers foi criado esalamaki pela palavra. na maloba. E ele insiste Alobi dizer o seguinte: koloba boye susu. as coisas invisíveis, Biloko eza invisible. as coisas visíveis Biloko eza saíram das coisas invisíveis. ewuti na biloko eza invisible. Ou seja, antes de mais, Avant ya nyonso a coisa existe, eloko esala mas existe no espírito. ezalaki na molimo. Depois é que Deus coloca corpo Après eza bate nzoto para poder vermos o que existia muito antes de nós. tomona biloko ebandeke oyo deja ezalaki deja avant biso. Eu falei de Jeremias, Ezalaki na base. quando estava a falar com Deus. Ande koloba na nzambe. Não, eu sou pequeno. Naza mwana mokie. Sim, pequeno no corpo, Mokie na nzoto. mas grande no espírito. Me monene na molimo. Aleluia. Amen. Pequeno no corpo, Yaya mokie na nzoto. mas grande no espírito. Deus disse, muito antes, eu já te conhecia. Eu já te conhecia. Desde a eternidade. O Jeremias não era Jeremias quando entrou na barriga da sua mãe, mas ele já era, porque estava na eternidade. Amém. Nenhum espírito terá manifestações na terra sem que ele possa usar um intermediário. Porque a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Razão pela qual o próprio Deus deve colaborar com a Maria para que o seu filho venha ao mundo e possa fazer o trabalho que era necessário. Então, todo espírito precisa de um corpo. Não importa se é um ser humano, não importa se é animal, mas o importante é que seja um corpo. Aleluia. Aleluia. A terceira coisa que eu havia dito, acho que já falei que o mundo espiritual é a soma de dois reinos. Eu falei da categoria dos espíritos. Categoria dos espíritos. Existem três categorias que nós também podemos agrupar em duas categorias. Porque a primeira categoria tem duas classes. É a categoria dos espíritos da raça angelical. Porque nessa raça nós temos os anjos bons e temos os anjos maus. Os anjos bons são aqueles anjos que continuam até hoje no serviço de Deus Todo-Poderoso. Mas os anjos maus também são chamados de anjos caídos. São chamados também de demônios. Eles também são espíritos. São espíritos. Todo espírito tem a capacidade de poder se transformar. Todo espírito pode se apoderar a um corpo. Todo espírito pode se apoderar a um corpo, usar o corpo para um determinado fim. Eu faço uma pergunta agora. Se você é um corpo, qual é o tipo do espírito que te anima? Qual é o tipo de espírito que te usa? E a última categoria, eu havia dito que são espíritos da raça adâmica. Nós, filhos de Adão, somos antes de mais espíritos. A única coisa que Deus fez, Ele forma um corpo e Ele coloca o espírito que somos nós. E para vossa informação, o corpo não será julgado. Aliás, o corpo veio da terra, veio do pó e do povo, voltará. Ela não vai também na eu. Tu não é no fundo será nini. Vaidade que você tem de quê? Qual é a razão da sua vaidade? A sua beleza é pó. O corpo grande que você tem é pó. Aquelas pernas que você quer espernear toda hora é pó. Do pó saímos, do povo voltaremos. Aleluia. Mas o espírito
volta ao Criador. O Espírito volta ao Criador. Por que o Espírito volta ao Criador? É porque o Espírito vem do Criador. Por que o corpo volta na terra? É porque o corpo veio da terra. Aleluia. Uma vez perguntaram a Jesus, depois da morte, como é que fica? Aquele papá que tinha 4 mulheres. Como é que fica? Aquela mulher que teve o primeiro casamento, o marido morreu. O segundo casamento, o marido morreu. Agora, quando ressuscitarmos, a quem será a mulher? Aí Jesus responde, nem de um, nem do outro, nem do primeiro, nem do segundo. Qual era a resposta de Jesus? Por quê? Lá, todos nós seremos como anjos. Ora, os anjos são espíritos. Aleluia. Os anjos são espíritos. Nós não vamos nos transformar em espírito, não. Nós, desde a eternidade, já éramos e éramos espírito. Quando você estiver a andar, você não olha muito mais no seu corpo, mas olha sobretudo no teu espírito. Porque você é espírito. Você é espírito. Se o corpo não consegue furar aqui, mas o meu espírito vai furar. Não importa o obstáculo que você vai colocar na minha frente. Não importa a montanha que estará na minha frente. Para eu poder furar, não vai depender da fraqueza do meu corpo. Mas o que vai me fazer furar é o que está dentro de mim. Yamamona ndoki atola ki ba tout voyager aoyebe si bokei atolongwe na bita oke na sapu oyebi si ba tout aoyebe si kokenda aoyeba adresse na yo obi pona nini c'est parce que bandoki ba développer spiritualité ndoki ana makoki de sair do seu corpo akende ko localiser yo na sambeli nzambe ndenge bango ba localiser yo ko banda lelo banda ko localiser bango Aleluia. O dia que você entender que você é espírito, makambo ebele olonga ngona facilité. Aleluia. Um espírito não precisa de muita cerimônia. Quando quer chegar num sítio, ele chega. Quando quer fazer algo, ele faz. Porque ele sabe, eu sou espírito. O espírito não vê limitações, não vê barreiras, não vê paredes, não vê multidões. O espírito só vê o destino, só vê o objetivo. Na obeto libaku oyebi ba occultiste baza na foi koleka bana nzambe. Occultistas tem mais fé com relação ao Filho de Deus. Mutu akisi azui kisi ya obeta bato ele pega feitiço de bater pessoas. Ana posa ye bater. Não precisa saber. O munena Papa John. Ana confiance. Ya baboro ya kotaki. Mais biso bana nzambe. Confiance à Ezarate. Na pesio courage ya David ko banda lelo au nom de Jésus. Aïe 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 aïe. Receba coragem. A usa o que estava no Davi em nome de Jesus. Não importa a altura de Golias da sua vida. Não é o seu corpo que vai lutar com Golias, mas é o azeite que cai sobre o seu espírito. Receba esse azeite em nome de Jesus.
Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas atenção, Eba. todo espírito Milimo nyonso. precisa de um medium, de um intermediário. Baza na posa ya intermédiaire. Aqui eu quero frisar porque eu estou a colocar bases. Ana ninaweza base. Você é espírito, Oza molimo. mas você tem carne. Me oza pena njoto. O anjo é espírito, Anja za molimo. mas o anjo não tem corpo. Me aza na njoto te. O demônio é espírito, Doemo aza molimo. mas não tem carne. Aza pena njoto te. O que acontece? Nile salama. Quando o anjo Ele anjo. quer trabalhar, Aliya trabalhe. quando o demônio Ele demon. quer trabalhar, Aliya trabalhe. ambos procuram um intermediário. Baumi baleba nutaka intermédiaire. Algumas pessoas Eza na batu mosusu. são intermediários da manifestação do poder de Deus. Baza ba intermédiaire ya manifestation ya nguya ya nzambe. Mas outras pessoas Eza na batu mosusu. são intermediários Baza ba intermédiaire. da manifestação Ya manifestation. das obras Ya misala. do Ya Satanás. Satana. Amém. Aleluia. Amém. Qual é o espírito que te usa? Molimo nini eza koutilize. Escuta o que o profeta diz ao Saul. Yoka o profeta ezi Saul. Quando desceres, vais cruzar com uma guarnição dos profetas. Oye komokinda okuta na baprofete. Eles estarão profetizando. Bakoprofetize. Tu também Yo pe. vai profetizar. Oprofetize. Quando é que você vai profetizar? Ele oprofetize. Quando o espírito Ele molimo. vai se apoderar de ti. Ekokita kati na yo. Levanta sua mão direita. Tombola loboko na yo Diga, mobali. Espírito Santo, Molimo mosantu. se apodera da minha vida. Kota kati na vie na ya finanga. Aleluia. Amém. Atenção. Keba. Algumas ações Essa é uma ação que você acha normal, normal. não é normal. Essa é normal. É a ação de um demônio na sua vida. Essa ação é demônio na vida eu. Nani osala yo. Quem que tá aqui usa? Só que demônio Se o demônio alinga sala quer operar, abebisa bavia batu. isso é vida de pessoa. Alugaka nzoto ya mutu. Procura o corpo do homem. Okozala instrument ya bademo mpo bebisa baeglise, obebisa bafoyer, obebisa bavia batu. Você pode ter instrumento do diabo para destruir o casamento, a igreja, a vida de pessoa. Tout comme okoki kozala instrument ya nzambe Ou pode ser um instrumento de Deus mpo obongisa bavia batu. para melhorar a vida de soki pessoa. lobi bato bakimaki yo mpo ozobebisa bavi na bango kobanda lelo bato bakosimba yo bakozala na yo mpasi kobongisa bavi na bango. Se o homem pessoa que fugiram, que destruíram a vida da pessoa, a partir de hoje vão contar porque você vai melhorar a vida de cada um deles. Aleluia, Amém. aleluia. O tempo já se foi. Apesar de Jesus. Eu vou acrescentar algumas coisinhas rápidas, Nós vamos passar um momento, muito importantes, coisa importante, entre as realidades entre a realidade do mundo espiritual. e a mundo espiritual. Anota isso. No tempo, Um espírito, o limão, ele é imaterial, azar, não tem corpo, azar na junto dele, mas dotado mas da pessoa, capacidade, capacidade capacidade e funcionalidade. e funcionalidade. Esse é para qualquer espírito. Exato na limão, nhoso. Aleluia, Amém. aleluia. Amém. Eu havia dito Na lobaki, que o mundo espiritual o mundo espiritual, é um mundo de hierarquia, exato mundo de hierarquia, é um mundo dos fortes exato mundo de abatomacas, para vencer na colomba, os fracos. Aleluia. O problema não é ser espírito, o problema é essa coisa na monimo. mas qual é o nível do seu poder? Mas nível de anguyana, Qual é o nível da sua espiritualidade? nível de espiritualidade. Entenda uma coisa, Compreende que nós competimos isso tô com as pessoas na bato, que muitas das vezes vale dele. têm uma alta espiritualidade com relação à nossa espiritualidade. Ou fazendo a capacidade de colocar Porque em toda batalha, um ganha e o outro perde. Quem ganha é porque investiu mais força. E quem perde é porque, infelizmente, não investiu a força. Então, cada vez mais que você perder, entenda que você não soube investir a força. Aleluia. A outra coisa, o mundo espiritual só responde com a linguagem do poder. Só. O mundo espiritual só responde com a linguagem do poder. Poder da autoridade,
poder do conhecimento, poder da palavra. Quanto mais poder você tiver, então mais ação você terá. Eu vou abrir um parênteses aqui. Entenda isso. Mesmo no mundo físico. Se você quer avançar, se você quer aparecer, você tem que investir muito mais. Quanto mais você investir, mais brilho você terá. As coisas espirituais também acontecem assim. A última coisa é essa, que nós temos que saber, que o mundo espiritual é um mundo de sacrifício. Quanto mais sacrifício, mais poder. Quanto mais sacrifício, mais ação, mais influência. O mundo espiritual é o mundo da realidade de balança. Quando falamos da realidade de balança, é o peso de sacrifício. Entenda, na luta de Elias com os profetas de Baal, além de tudo quanto Elias fez, mas uma das coisas que deu a vitória ao profeta Elias foi o seu sacrifício. Enquanto lutava com 450 profetas de Baal, o erro dele era o quê? Eles haviam se esquecido que na espiritualidade o peso de sacrifício tem um papel também importante. Imagina uma pessoa com uma vaca e 45 pessoas com apenas uma vaca. Desigualdade total. Aleluia. Desigualdade total. Você não pode lutar com alguém que faz tantos sacrifícios. Você não encosta com alguém que faz muitos sacrifícios. Razão pela qual Jesus disse até aos seus discípulos: esse tipo de demônios, esse tipo de espíritos não só saem com a oração. Além da vossa oração, você precisa de ingredientes. Você precisa de mais coisas. Você deve jejuar. Enquanto você não jejuar, você pode orar, mas esse demônio não sai. Aleluia. Algumas situações da sua vida só terá porta de saída se você entender a realidade de balança, o peso de sacrifício. Não se compara. Eu acho que eu disse isso no domingo. Tiram isso na vossa cabeça. Na igreja, biso tozala ndenge moko. Biso nyonso tozala ndenge moko te. Biso nyonso tokotika pe kozala ndenge moko te. Eza na bato babwaka bango na libulu ya balion balia bango. Me babwaki Daniel na kati ya libulu ya balion. Eza prière à Daniel ya moment wana te. Mais eza fille de prière ya Daniel. Et ça dit que Nzambe ya Daniel, malgré Daniel na kati ya libulu ya balion, oyo aza lion koleka balion, aza na Daniel, po balia Daniel ete. Na tomoi loboko na ngai, na sambeli Nzambe, apeso makasa lo sambo, na sambeli Nzambe, alanda ba prière na yo, et si ko balingi basalo mabe, ba prière na yo défendre yo. Alléluia. Onozo sambela. Salelanga lokola Daniel. Você tem o sacrifício de Daniel? 3 vezes ao dia. Daniel orava. 3 vezes ao dia. Daniel orava. Mesmo quando havia lei para ninguém orar, Daniel não teve medo. Mas só que eu, o Monica Licolo Yindi, lelo prière exate. Lelo bimaki na tongo, ozosonga na 20 heures. Lelo fe na okokate. Esiko batu mususu asangelo ngolia 3 jours. Mais le roi a rendez-vous na Nzambe. Alobi po na Nzambe na osonga simate. Mutu ndenge wana. So lingola kelema be. Il faut mitala malamu yo moko.
yango omona bato mosusu Essas outras pessoas asambeli moke só oram pouco, me baresultat ebele mas não tem resultado. Mpona nini? Resultados. Por quê? vie ya sacrifício. Porque a vida de sacrifício Uma das realidades morre a realidade. do mundo espiritual E a mundo espiritual. é a realidade da balança, Essa realidade é a balança. o peso de sacrifício. Quilo é sacrifício. Os ocultistas Mas fazem mais sacrifícios lá sacrifício político. com relação aos filhos da luz. Vamos à história de Daniel, a história de Elias. Não era vão, todos eles entenderam que a primeira coisa para atrair o fogo, nós temos que construir um altar. E em nenhum altar deve ser colocado à parte o animal. Onde há o altar, temos que colocar o animal. E a segunda coisa, o que eles fazem? Quando eles começam, eles vão orando, vão invocando. Eles entenderam, talvez para além daquilo que eles fizeram, o mal precisa ainda de outro tipo de sacrifícios. Razão pela qual a Bíblia diz, eles começaram a se fazer incisões. Começaram a se fazer incisão. Vale responde. Entenda uma coisa, abrindo um parênteses, na sua vida, cada vez que algumas coisas tornarem difícil para a sua vida, sobe no nível do teu sacrifício. Alguém me ouviu? Sobe no nível do sacrifício. 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 Nós queremos orar. Aqui há um Deus que veio para se manifestar. Sabaote, aclama fortemente Jesus. Enquanto você acha que por acaso, afinal de contas, há uma programação. A morte de Acabe já foi programada no espírito. Mas a Bíblia diz, um homem atirou por acaso. Ora, muito antes, já havia se levantado um espírito para conduzir Acabe até a morte. Qual é a programação que foi feita na sua vida? Qual é a programação que contraria os planos que você tem para este ano? Qual é a programação espiritual que veio opor-se no seu avanço? Esse é o trabalho que nós queremos fazer agora.